Sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Retomamos nosso percurso. Havíamos mais ou menos no encontro passado feito uma breve introdução à Carta aos Romanos, né? Mais ou menos situamos o contexto histórico em que Paulo escreveu a carta. O som não está muito bom, não, né? Acho que não, mas se der para escutar mais ou menos, melhorou? Melhorou, né? Então, né, havíamos feito uma breve introdução à Carta aos Romanos, o contexto histórico e né, como que Paulo, estando em Corinto, escreve essa carta, né, mais ou menos por volta do ano 56, por ali, em que ele está nesta grande expectativa de entregar a coleta que ele faz né, na região onde ele anunciou o Evangelho, né, faz uma coleta em prol da igreja de Jerusalém. E, portanto, né, está na iminência de levar esses donativos para Jerusalém e, estando ainda em Corinto, escreve, portanto, a carta aos Romanos, né, como ele declara na própria carta, né, no capítulo 15, com a pretensão de estender o seu campo missionário para a região da Espanha. Então, né, e indo para a Espanha, se passa por Roma, então ele espera ser recebido na comunidade de Roma e ser né, apoiado por esta igreja de Roma para seguir em missão né, para um outro campo de evangelização. E é claro que, como ele nunca esteve ainda em Roma, ele escreve a carta aos Romanos para apresentar qual é o conteúdo do seu evangelho. E por isso, né, a carta aos Romanos é uma carta bastante equilibrada, bastante madura, porque a essa altura, né, Paulo provavelmente teve a sua conversão, né, a sua vocação, o seu chamamento para ser discípulo de Jesus, quando ele encontra com Jesus ressuscitado no caminho de Damasco, né, por volta do ano 35, mais ou menos, e aqui a gente está no ano 55, 56, né, então 20 anos né, de vida cristã, de né, viagens missionárias, 20 anos, portanto, né, inclusive de perseguição, e por isso né, um apóstolo já maduro na fé, na experiência missionária, e que escreve essa carta, portanto, na igreja de Roma, é uma carta que prepara a sua chegada. Ele, né, não tendo estado em Roma ainda até essa altura, né, quer se apresentar. Né? A carta aos Romanos, portanto, é seu cartão de visita, né, para que eles né, saibam, para que os cristãos de Roma saibam quem eles né, vão receber, né, o que Paulo ensina a respeito do Evangelho e, quem sabe, apoiá-lo nesse novo campo de missão que ele quer ir para a Espanha. Então, tudo isso nós conversamos. É direcionado aos romanos, né? Carta aos romanos. Então, ele escreve aos cristãos de Roma para preparar. Não, especificamente aos cristãos de Roma, né? Não é a um indivíduo, né? É a igreja, a comunidade, as igrejas, na verdade, né? Nós conversamos na aula passada, porque no final da carta, no último capítulo, capítulo 16, quando ele faz saudação, ele saúda né, as pessoas e a igreja que se reúne na sua casa. Então, a igreja de Roma não é uma única igreja, são várias igrejas domésticas. Então, aí, né, no final da carta, capítulo 16, ele saúda um monte de gente, mas é os cristãos em geral, né, que se reúnem né, em várias igrejas domésticas na cidade de Roma, ou nas redondezas né, da capital do Império Romano. Então, Paulo, né, a essa altura, portanto, no ano 56, por aí, 57, no qual ele escreve essa carta, nessa expectativa, né, e ele diz isso, que primeiro vai a Jerusalém para entregar as ofertas e depois pretende fazer essa viagem. Só que quando ele chega em Jerusalém, para entregar os donativos, os adversários de Paulo, os judeus, contrários a ele, acabam prendendo Paulo, né, e com um processo sumário, Paulo se vê na iminência de ser condenado e, portanto, ser morto, e ele apela para a sua cidadania romana. Apelando, né, porque ele é cidadão romano, declarando-se cidadão romano, ele não podia ser condenado pelos judeus. Boa tarde, bem-vindas, vamos estar chegando. E, portanto, né, ele, apelando a sua né, identidade, melhor dizendo, a sua cidadania romana,
ele tem direito a ser julgado pelo tribunal de César. Então, na iminência de ser condenado, provavelmente ia ser condenado pelos judeus, provavelmente ia ser apedrejado, ele não só se livra dos judeus, como ainda, entre aspas, ganha uma passagem de graça para Roma, porque já era o seu objetivo ir para lá, na expectativa de, sendo levado para Roma, sendo julgado pelos tribunais romanos, escapar da condenação, e já estava lá e já seguia já o plano para seguir o seu projeto. Então, quando Paulo escreve a carta, ele não tem ideia disso, não tem ideia de tudo que vai acontecer, mas aconteceu na sequência e ele aproveitou e, de fato, como narra os Atos dos Apóstolos, Lucas, os Atos dos Apóstolos, que descreve as viagens missionárias de Paulo, vai escrever, relatar como que a partir do capítulo 21 ele chega a Jerusalém, como fará o seu discurso de defesa, junto aos judeus em Jerusalém, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, e depois apelará a sua identidade, a sua cidadania romana, no capítulo 23 e 24, e começará, portanto, a sua viagem, que será uma peripécia, para chegar até a cidade de Roma. Naquele tempo as viagens eram complicadas, os navios eram a remo, então era uma dificuldade muito grande. De fato, Paulo vai naufragar pelo caminho, passará uma noite inteira em alto mar, chegará na ilha de Malta, que fica no coração do mar Mediterrâneo, acabará de chegar na cidade de Roma, e será, portanto, mantido, e os Atos dos Apóstolos, capítulo 28, termina com Paulo prisioneiro, em prisão domiciliar, aguardando o julgamento, o desfecho desse processo, porque ele apelou para a sua cidadania romana. Então, isso nós vimos rapidamente no nosso encontro passado, e vimos também a organização da carta. A carta aos Romanos, portanto, vai, grosso modo, tem duas grandes partes. A primeira grande parte da carta até o capítulo 11, que Paulo expressa o que ele entende por evangelho, quais as consequências do evangelho de Jesus Cristo, para os judeus e para todo aquele que também não é judeu, então para o mundo inteiro. É o capítulo 11. E os capítulos 12 a 15 são instruções práticas que Paulo dá de como viver o evangelho na prática, a parte exortativa, chamada de parenética, na qual Paulo dá conselhos, passa, portanto, a verbos no imperativo. A primeira parte até o capítulo 11, nós subdividimos em algumas partes. Até o capítulo 4 é o evangelho de Deus como força de salvação, que justifica todos os pecadores, primeiramente os gentios e depois os judeus, até o capítulo 4, e depois os capítulos 5 a 8, é a vida nova do cristão batizado e a vida no Espírito. Então Paulo vai falar desta novidade, que o Evangelho traz, e como viver em plenitude a partir do batismo e na plenitude do Espírito. Capítulos 5 a 8, e os capítulos 9 a 11, que eram uma espécie de reflexão de Paulo sobre a situação dos judeus que não acreditam em Jesus. Então, capítulo 9 a 11, Paulo faz esta belíssima reflexão, 9 a 11, Paulo faz esta belíssima reflexão a partir da fé, o que acontece com os judeus que não acreditam em Jesus como Messias enviado a Israel. Que ele declara no início do capítulo 9, dizendo que ele tem uma profunda dor no coração, isto é, dos seus irmãos, segundo a carne, portanto judeus, que não acreditam que Jesus é o Messias filho de Deus. Ele diz: se eu soubesse que a minha separação de Cristo redundasse na salvação dos hebreus, eu estaria pronto a me oferecer para ser condenado, para ser anátema, se eu soubesse que isso redundasse na salvação de todos os judeus. Mas Paulo termina de forma, nesse bloco, dos capítulos 9 a 11, de forma muito esperançadora, porque no capítulo 11 ele faz um hino proclamando a grandeza da misericórdia de Deus e dos planos de Deus que não podem jamais fracassar.
E se Deus escolheu Israel, né, e com ele, com esse povo, estabeleceu uma aliança, né, concedeu promessas, deu os patriarcas e tudo mais, então Deus não volta atrás nos dons que ele concede, e portanto as promessas de Deus para Israel, de alguma forma, irão se concretizar no futuro. Então Paulo, né, fazendo esta reflexão, a partir, né, da fé em Jesus Cristo e na certeza da misericórdia de Deus, ele professa a sua esperança de que antes da parousia, antes de Jesus voltar, os judeus se converterão, porque a palavra de Deus vai ser fecunda neste povo. Então, né, os capítulos belíssimos, sobretudo o capítulo 11, em que ele fala dos judeus, né, da situação dos judeus que não creem, mas Paulo diz, olha, a incredulidade dos judeus em Jesus Cristo tem um propósito, porque foi graças à incredulidade deles que o evangelho foi levado para os gentios. E, né, uma vez que os gentios, isto é, gentios são aqueles que não são judeus, tudo aquilo que não é judeu, né, o judeu considera como gentil. E uma vez que os gentios se convertem, né, e experimentam a vida da graça e da salvação, isso levará os judeus a ficarem com inveja. E, né, no fim das contas, Paulo espera que os judeus também se convertam a Jesus e sejam salvos, e a palavra de Deus não fique infrutífera. Paulo não teve vivência com Jesus histórico, né? Paulo já encontrou com Jesus ressuscitado. Primeira vez que Paulo aparece nos Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 6, capítulo 5, né, melhor dizendo, quando no momento do apedrejamento, né, do diácono Estevão. Então, um jovem Saulo. Então, né, o apedrejamento, né, do diácono Estevão, o primeiro mártir, né, apresentado no Novo Testamento, né, embora a liturgia cristã católica, né, também tem a festa dos mártires inocentes, que é a matança das crianças que Herodes o Grande mandou executar abaixo de 2 anos na tentativa, e portanto antes de Estevão. Né? Então, do ponto de vista litúrgico para o cristianismo católico, né, os primeiríssimos mártires, os primeiros que morrem, né, inocentemente, né, morrem por causa de Jesus. Né? Então, os primeiros mártires por causa de Jesus, que morrem por causa de Jesus, são, né, as crianças. Mas, assim, digamos assim, né, o primeiro mártir que morre conscientemente, né, depois dos mártires, depois de Jesus ressuscitado, é Estevão. Né? Então, depois de Jesus ressuscitado, o primeiro a morrer pelo nome de Jesus é Estevão. E morre, né, crucificado, apedrejado, né? E os que estão apedrejando Estevão colocam as vestes, né, ali, né, nos pés de Saulo, o jovem Saulo, que era, né, estudante promissor em Jerusalém, estudante aos pés de Gamaliel, portanto, estudando para ser, né, um rabino, né, um fariseu, um doutor da lei, né, que aprova, portanto, né, o martírio de Estevão. Né? Então, é a primeira vez que aparece a figura de Saulo no Novo Testamento, e portanto já depois que Jesus ressuscitou. Então, né, o senhor tem razão, né, provavelmente Paulo não conheceu Jesus da carne, já conhecerá Jesus no caminho para Damasco, como, né, Lucas descreve nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, indo para jogar na prisão, né, caçar e prender e jogar na prisão os discípulos de Jesus. Cristo ressuscitado e aparece no meio do caminho e faz uma reviravolta aí na sua vida, né, que se torna, portanto, o apóstolo, né, chamado por Jesus para anunciar o Evangelho para todos os gentios. Ok, então tudo isso, né, nessa breve introdução a gente fez no encontro passado, né, só para recordar, porque às vezes nossa memória falha, né, nem eu lembro mais do que foi, né, no encontro passado direito, mas, né, e hoje a gente então entra para ler, né, sobretudo esses primeiros 4 capítulos, que são importantíssimos. Né? Primeiro, o que a gente tem nesses 4 capítulos? Né? Os primeiros 4 capítulos da Carta aos Romanos, né? Carta aos Romanos, capítulo 1 a 4, que a gente vai ler e comentar algumas partes hoje, né, aprofundadamente,
Então, primeira coisa que gostaria de mencionar é que o assunto que Paulo trata em todas as suas cartas é Jesus Cristo. Então, na introdução da carta, Paulo se apresenta, como ele sempre faz, capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Cristo Jesus, é servo. Então, esse é um termo muito importante. Paulo se apresenta como servo de Cristo Jesus. Vocês sabem que o termo usado por Paulo aqui, servo, era mesmo usado para escravo. No Império Romano, tinha o sistema da escravidão. A propósito, o Império Romano se manteve, fez o que pôde fazer, os imperadores, sobretudo pelo trabalho escravo. Então, Paulo se apresenta como escravo de Jesus Cristo. Não, o discípulo, Paulo, como discípulo de Jesus, como apóstolo de Jesus, como ele mesmo se apresenta como servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, escolhido para o Evangelho de Deus. Na carta aos Gálatas, capítulo 1, capítulo 1 e 2, Paulo fala que foi separado para o Evangelho de Deus desde o seio materno. É interessante isso, Que Paulo tem essa consciência de que os decretos divinos são estabelecidos antes da gente nascer. Mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente vai descobrir os decretos divinos depois de adulto, depois de estar quase caindo os dentes, como diz o ditado popular. Paulo, portanto, se enterra de que ele é chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo quando ele encontra com Jesus ressuscitado no caminho de Damasco, mas Paulo diz na carta aos Gálatas que foi separado para o Evangelho de Deus no ventre materno. Isso é muito bonito, na medida em que Paulo, pela fé, compreende que os decretos de Deus é muito antes do nosso nascimento. Quer dizer, Deus tem os seus decretos divinos sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, são conhecidos de Deus desde toda a eternidade. Deus projetou na sua mente eterna um ato único de pensamento e de vontade a nossa existência, a nossa vida, conforme o seu plano. Carta aos Gálatas. E se a gente pensa, mas ainda veremos um pouquinho mais para frente sobre a carta aos Gálatas, se a gente pensa na carta aos Efésios, no capítulo 1 da carta aos Efésios, Paulo diz que Paulo, um discípulo de Paulo, alguns estudiosos dizem que a carta aos Efésios não foi escrita diretamente por Paulo, mas por alguns de seus discípulos, que nós somos predestinados segundo o seu Filho. Deus nos predestinou por meio do seu Filho, que executou o plano de salvação pelo seu sangue, a sermos filhos adotivos. Não, existe um plano eterno divino, um decreto divino que necessariamente acontecerá na nossa existência e, portanto, o plano de Deus que o discípulo deve descobrir na sua existência e implementar. Então, o trabalho do discípulo, da discípula de Jesus, de discernir qual é a vontade autêntica de Deus para a sua vida. Então, esse é o trabalho do discernimento espiritual na oração. Mas Paulo diz aqui, que diz no início da carta aos Romanos, ele declara que, como servo de Jesus Cristo, foi chamado para ser apóstolo, escolhido para o Evangelho de Deus. Este Evangelho que havia sido prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Evangelho significa boa notícia. E Paulo diz: o Evangelho foi prometido por Deus no Antigo Testamento, nas Escrituras. E aí, se a gente procura no Antigo Testamento onde que Deus promete uma salvação definitiva, onde que Deus fala de Evangelho no Antigo Testamento? O profeta Isaías. Se vocês leem, mas a gente vai ler mais para frente, se a gente estiver vivo, se vocês perseverarem, não se cansarem, vamos continuar lendo e estudando também o Antigo Testamento.
Depois que a gente passar um pouco sobre o Novo, voltaremos ao Antigo Testamento para ver como o Antigo Testamento prepara o Novo Testamento, como que, né, o Evangelho, Paulo diz aqui que o Evangelho, ele é separado para o Evangelho de Deus, escolhido para esse Evangelho, que ele, Deus, que, né, havia prometido por meio dos profetas na Sagrada Escritura. Onde que Deus promete um Evangelho de redenção e salvação no Antigo Testamento, sobretudo no profeta Isaías, quando, né, quando ele fala, né, quando ele proclama a alegria dos pés do mensageiro que anunciam a salvação, a boa nova da salvação. Então, sim, né, alguns textos, sobretudo Isaías, e Isaías, chamado Deutero Isaías, que é o bloco dos capítulos 40 a 55, nessa parte aqui de Isaías, a gente tem 4 cânticos do servo sofredor. Então, a boa notícia é que um eleito de Deus, um escolhido de Deus, sobre quem Deus deposita, né, o seu plano de salvação, esse servo de Deus executa o direito e a justiça divina, assumindo sobre si mesmo as dores e os pecados da humanidade. O Deutero Isaías tem esses cânticos belíssimos, né? E a execução deste plano do direito e da justiça divina, deste servo que se entrega pelo sofrimento, é caracterizado no Deutero Isaías como um anúncio de boa salvação, um anúncio de boa notícia. E isso é importante, né? Porque Paulo é um dos primeiros a entender como que Deus envia um Messias que salva morrendo na cruz. É o escândalo da cruz, que Paulo, né, não, propriamente na carta aos Romanos, Paulo não vai lidar muito bem com esse tema ainda, mas é sobretudo na primeira carta aos Coríntios, em que Paulo vai falar do escândalo da cruz, do Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os gentios e escândalo para os judeus. Né? Esse é um grande paradoxo, isto é, né? Paradoxo é algo que choca a inteligência humana. Quer dizer, qual é a racionalidade de um Deus que salva a humanidade pelo um filho que morre na cruz? Que é um paradoxo e que ao mesmo tempo um grande escândalo, que foi sobretudo para os judeus. Então a dificuldade, né, de fato, os capítulos 9 a 11, como eu falei um pouquinho antes, no qual Paulo fala, né, da incredulidade dos judeus. A incredulidade dos judeus foi e é até hoje em relação a Jesus, sobretudo por esse motivo: como aceitar um Messias que morre na cruz? Por quê? Porque no Deuteronômio, né, se tem uma maldição a todo aquele que morre pendente no madeiro. E o Deuteronômio, vocês sabem, né, faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia, que os judeus chamam de Torá, que é a lei para os judeus. Então, o que está na Torá, né, é determinante para a vida do judeu. Então, como que Paulo, sendo um rabino, um fariseu, doutor da lei, vai contornar, né, assim, explicar né, essa dificuldade, como acolher um Messias Salvador de Israel e da humanidade inteira, que a própria Escritura no Antigo Testamento consideraria como um amaldiçoado de Deus. Então, Paulo vai lidar com esse problema, né? Não será na carta aos Romanos, mas eu estou apresentando a ideia, né, de o Evangelho, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, separado para o Evangelho de Deus, né, e o Evangelho, né, pré-anunciado, né, prometido nas Escrituras. É melhor fechar a porta, talvez, porque acho que fechar aquela porta ali já é melhor, né? Ou fechar as 2 portas. Aí vai baixar um pouquinho. Mas se fechar a porta já melhora bastante.
Ou então aumenta o som, né? Não sei, mas vai te andar aí, barulho de lá, outro de cá. Concorrência desleal. Oi? Concorrência desleal, né? Desleal, porque aqui é só uma voz, né? E lá são muitos rumores. Ok, esperamos um pouquinho, né? Pode ser que estão testando o som. Né? Mas só de fechar as portas ali já abafa um pouco, né, o som do lado de lá. Ok, então, né, esse tema é importante, né? Paulo é muito consciente, né, da condição de Jesus, né, como o Messias que morre na cruz, e Paulo não rodeia essa dificuldade, é uma dificuldade, né, de interpretação que Paulo vai certamente afrontar, sobretudo na carta, né, a primeira carta aos Coríntios, e vai dizer que né, a maldição que pesava sobre a humanidade caiu sobre ele, sobre Jesus. Então, não é que Jesus se tornou, não é que Jesus é um maldito, mas ele se fez maldição por nós. Então, e aí como que Paulo vai entender que Cristo, né, se fez maldição por nós e, portanto, morre na cruz? Exatamente porque vai ler a paixão de Jesus à luz dos anúncios dos servos sofredores de Isaías. Tá? Então, esse aspecto, né, do Evangelho de Deus prometido por meio dos seus profetas nas Escrituras, que diz respeito ao seu filho, nascido da estirpe de Davi segundo a carne, né? Jesus Cristo nosso Senhor, por quem recebemos a graça e a missão de pregar. Então o assunto é, né, o Filho de Deus, a respeito do seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, por quem recebemos a graça e a missão de pregar, para o louvor do seu nome e a obediência da fé entre todos os gentios. Então o assunto é sempre, né, Jesus Cristo, isso é importante na introdução da carta. Paulo faz, né, um apelo, né, aos amados de Deus e chamados à santidade, né, nessa saudação de graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa ideia fundamental para o cristianismo, que é a vocação universal à santidade, chamados de Deus à santidade, amados de Deus e chamados à santidade. Então, você sabe, né, que o cristianismo, por um bom tempo, se pensava que o chamado à santidade era só para os religiosos, né, os padres, as freiras, etc. Né? E hoje não, o cristianismo tem insistido muito sobre esse aspecto, que a vocação à santidade é uma vocação universal. Quer dizer, né, e como que Paulo saúda os cristãos de os santos. Os cristãos inicialmente não eram chamados de cristãos. Os Atos dos Apóstolos descrevem isso, né, que só mais tarde, né, onde Paulo se estabeleceu junto com Barnabé, em Antioquia da Síria, é que os cristãos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Antes não eram chamados de cristãos. Paulo não chama ninguém de cristão. Como que Paulo chama os cristãos? De os irmãos, os santos, os seguidores do caminho. Os seguidores do caminho. Então é importante isso, né? Todos aqueles que seguem Jesus são seguidores de Jesus, são seguidores do caminho, são os santos, os irmãos, os santos. Por quê? Porque seguem aquele que é o santo de Deus. Importante isso. Se Paulo, que não conheceu Jesus historicamente, mas ele inteirou-se da tradição oral sobre Jesus histórico, e como que Jesus foi reconhecido pelos demônios? Que queres de nós, Jesus de Nazaré? Sabemos quem tu és, o Santo de Deus. Como diz Tiago, né? A carta de Tiago, capítulo 2, Tiago diz assim, olha, os demônios sabem, mas não temem. Né? Eles conhecem, porque são anjos decaídos, né? Tem uma inteligência fenomenal. Em termos de conhecimento, ninguém supera. Nenhuma pessoa humana supera Satanás pelo conhecimento que tem. Astuto, né? Conhecimento. Então, eles conhecem.
de fato conhecem quando Jesus se apresenta. Sabemos quem tu és. Então, os primeiros a quem reconhecer Jesus não são as pessoas, são os demônios, né? Os servidores de Satanás. Então, interessante isso. O santo, Jesus é o santo de Deus. E os discípulos de Jesus são chamados de os santos, os que foram santificados. Lembram do Apocalipse, né? Que nós vimos alguns encontros para trás, né? Aqueles que foram santificados porque lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, todos os discípulos de Jesus são os santos que estão no caminho da santificação, né, em preparação para chegar da pátria celeste, que é onde estão todos os santos. Então, né, a mensagem, Paulo tem muito claro isso, que o Evangelho, a boa notícia, diz respeito a Jesus Cristo, o Filho de Deus, né, que morreu por nós, operou a redenção e nos implica num caminho de santidade, de vocação à santidade, e o nosso destino definitivo é a pátria celeste. Então o Evangelho não é somente para, a boa notícia do Evangelho, não é somente para a gente, sei lá, Jesus não é somente mais um comedor de feijão, né, que deixou uma boa notícia, que deixou uma boa mensagem, né, sei lá, né, para a gente ser um pouquinho melhor, para sermos mais humanos, tudo isso, né, quem é cristão, se espera que o cristão que lê, que medita, que vive o Evangelho, seja uma pessoa mais humana, mais fraterna, mais, né, solidária, tudo isso, né, que pessoa do bem. Mas o Evangelho, em última instância, não é só para isso. O Evangelho é a notícia, a boa notícia da salvação operada por Jesus Cristo, que nos implica num caminho de conversão, de mudança de vida, que nos leve à santidade e que nos prepare para a vida eterna. O Evangelho tem a consequência, o escopo, né, do dom de Jesus Cristo é abrir a possibilidade da vida eterna. Se Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, quando ele trata da ressurreição, né, insiste nesse aspecto, né, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, o tema central é Jesus Cristo, né, o Filho de Deus que morreu por nós e ressuscitou e, portanto, nos abre um caminho de ressurreição e de vida eterna. Então, o Evangelho não é somente para dar uma melhoradinha no mundo, mas é para abrir uma porta, uma possibilidade de céu, de vida eterna. E aí é muito triste, né, quando algumas igrejas, sobretudo igrejas neopentecostais, esvaziam o significado do Novo Testamento, né, e apresentam o Evangelho como, né, e as igrejas como, né, uma espécie de socorro, né, de situações humanas. Quer dizer, se você está falido, se você está com problema no casamento, se você está com doença, não sei o que, você vem aqui na igreja, você vai ser salvo, a sua empresa vai sair da falência, não sei o que, como se a mensagem do Evangelho se reduzisse a resolver problemas do momento. Não, quer dizer, para isso, Deus nos deu a inteligência, né? E claro que Deus pode fazer milagres, claro que pode, né? Pode, sei lá, curar uma pessoa que está com doença terminal, de cá e de lá, mas a igreja não é para ser não é para ser o último socorro do sistema único de saúde. Depois que você vai, passa por todos os médicos, tem cura, então você reza para pedir a Deus que te dê um milagre e resolva os problemas deste mundo. O Evangelho não pode ser achatado só nos horizontes deste mundo. É um horizonte, né, que vai além, que abra as portas para a vida eterna. Então o cristianismo católico, né, não reda o pé, né, desse aspecto da transcendência. A vocação à santidade atravessa, né, para o escopo definitivo da nossa existência, que é a vida eterna. Essa é a nossa esperança. Né? Sobretudo eu que estou com o cabelo branco já, né, ficando velho, a gente já começa a pensar na vida após a morte. Né? E já começa a se preparar, né? Porque a qualquer momento, né? Como diz Jesus, não sabeis nem o dia nem a hora. Então, fiquem preparados, né?
Qualquer momento é um momento bom. Então, veja, né? A apresentação, esse aspecto da vocação, a santidade é fundamental. Com a ação de graças, Paulo sempre tem o costume, né, de fazer uma ação de graças, e ele o faz aqui no primeiro capítulo, da Carta aos Romanos, versículo 8. Eu dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque a vossa fé é celebrada em todo o mundo. A fé dos cristãos de Roma celebrada em todo o mundo, Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando o evangelho de seu Filho, é testemunha de como me lembro continuamente de vós em minhas orações. Bonito isso, como Paulo, né, insiste nesta oração, comunhão de Paulo que reza pelos cristãos do mundo inteiro. Então, né, esse alargamento dos horizontes, né, como que dentro da tradição cristã católica, né, os cristãos são chamados a ter uma oração que alcance a igreja inteira. E não só rezar, sei lá, né? Porque eu tenho esses projetos, isso, aquilo, então eu rezo e peço a Deus, né, que abençoe meus planos, etc., minha vida, minha família, etc. Mas a gente tem também um horizonte que amplie, né, nas orações, rezar pela igreja que sofre, rezar pelos cristãos que sofrem. Então, o discípulo de Jesus, o batizado, tem que ter um coração grande. Tem um termo bonito para isso, que é magnanimidade. Um coração magnânimo. Magnânimo é alma grande. Tá? Então, né, nós que somos discípulos, né, discípulos de Jesus, temos que ter um coração grande. Um coração capaz de né, caber os irmãos na oração. Né, rezar uns pelos outros. Então, intercessor, essa comunhão dos santos, né, que a gente viu de forma belíssima, como ela é fecunda, né, a gente viu ao estudar o livro do Apocalipse, né, como ela é fecunda, como que atravessa a oração dos santos, né, da igreja terrestre, que sobe aos céus como incenso que chega diante do altar do Cordeiro, né, e ao mesmo tempo, né, os hinos da igreja celeste que proclamam a grandeza de Deus, interpelam a Deus para intervir diante do sofrimento da igreja terrestre. Na comunhão, né, entre a igreja terrena e a igreja celeste, a comunhão dos santos. Né? Lembra que a gente falava um pouquinho sobre isso? Né? A maior parte né, dos protestantes que se convertem ao cristianismo católico, né, fazem isso lendo o Apocalipse, porque se interam da comunhão dos santos. A maior parte deles, inclusive um dos grandes, né, que se algum de vocês, né, se interessar em comprar algum livro e ler nesse aspecto, né, é o professor Scott Hahn. Né? Scott Hahn era um protestante clássico, se converteu ao cristianismo católico, né? E ele é estudioso da escritura, e depois continuou estudando, né, mais e mais, depois que ele se converteu ao cristianismo, e os livros dele são famosíssimos, né, assim, escreve obras, né, sobre o Apocalipse, sobretudo sobre o Apocalipse, né, comentários deles sobre o Apocalipse, são muito bonitos, além de comentários sobre Nossa Senhora, então como eles, né, fez esse caminho, né, de voltar, né, à igreja mãe, à igreja nascente, que é a igreja católica. Oi? Então eu coloco o nome dele no grupo depois, né? Vou sugerir. Né? Scott Hahn, né? Mas hoje muitos médicos já estão falando sobre intercessão. Mesmo que eles não tenham visão católica, eles estão falando da oração unilateral. Sim. Sim, hoje tem pesquisas científicas, né, que mostram, né, o efeito benéfico da oração, né, na recuperação da saúde. Tem estudos muito né, importantes nesse aspecto, exato. Né? Então essa comunhão, né, dos santos, ela é fundamental. Então Paulo, né, que reza, portanto, né, pelos cristãos de Roma, né, me lembro continuamente de vós nas minhas orações, pedindo que de algum modo, com o beneplácito de Deus, se me apresente uma oportunidade de ir ter convosco. Paulo, portanto, que reza, né, e na introdução da carta, né, pedindo que Deus também favoreça
o seu projeto de ir ter com os cristãos de Roma para poder visitá-los. E essa visita, né, que seja, portanto, uma visita, né, de ver, de comunicar algum dom espiritual que vos possa confirmar, ou melhor, para nos confortar convosco pela fé que nos é comum a vós e a mim. Então, essa comunhão, essa visita que pode, né, confortar, partilhar, a partilha da fé, né, que conforta os irmãos que creem na mesma coisa. Então, esta é, né, o capítulo 1, portanto, o versículo 1 até o versículo 15, esta introdução à carta, né, com a autoapresentação de Paulo, né, com a saudação inicial, com a ação de graças e com, né, esta apresentação, né, da vocação universal à santidade, ao mesmo tempo, né, o desejo que Paulo tem, através da sua oração constante pelos cristãos, de visitá-los para compartilhar algum bem e algum dom espiritual. A partir do versículo 16 e 17, né, tem-se, portanto, o que é a tese de Paulo, qual que é o tema principal sobre o qual o Paulo vai falar na carta aos Romanos. Né? O tema principal é o Evangelho, a universalidade salvífica da força do Evangelho. Tá? Isso é declarado nos versículos 16 e 17, né, no qual Paulo diz: na verdade, eu não me envergonho do Evangelho. Dois pontos. E aí vem uma espécie quase de definição de evangelho. O que Paulo entende por evangelho? O termo evangelho significa boa notícia, mas Paulo não é uma boa notícia qualquer. O que Paulo entende por evangelho? Que tipo de boa notícia é essa? Ele, o evangelho, portanto, é força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É força de Deus, potência de Deus. Dinamis, né? O termo grego é dinamis, é potência de Deus para a salvação. Então não é uma boa notícia qualquer, mas uma notícia, uma boa notícia, uma mensagem que, se for acolhida, se for recebida, se for vivida, redunda na salvação de todo aquele que crê. Portanto, o tema da fé é fundamental na primeira carta aos Romanos. E Paulo vai, né, insistir nesse aspecto, que a salvação se dá pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei judaica. Né? Paulo, portanto, vai apresentar na carta aos Romanos, né, um princípio universal de salvação, que é para os judeus e para os gentios, que ele começa pela fé. Né? Diante, provavelmente, né, dos cristãos de Roma que lutam e que têm dificuldades com alguns grupos judaicos que insistem que Deus, por meio de Moisés, deu a sua lei e praticando essa lei se alcança a salvação, as obras da lei. Paulo, né, com a sua experiência de fé em Jesus Cristo, vai insistir na carta aos Romanos que a salvação não é resultado da observância da lei mosaica. A salvação, portanto, não é mérito, não é meritocracia, não é que Deus estabeleceu o caminho, quem conseguir cumprir direitinho, né, vai para o céu ou é salvo que seja. Paulo diz: não, a salvação não pode ser alcançada por ninguém, nem mesmo por um judeu praticante das leis do Antigo Testamento. A prática das normas do Antigo Testamento não garantem a salvação. Por isso, Paulo, ao apresentar o evangelho da salvação, que é Jesus Cristo, na carta aos Romanos, vai deixar claro que Jesus é a salvação não só para os gentios. Atenção, né? Não, para Paulo não é que Deus deu um caminho de salvação por meio de Moisés aos judeus e o resto do mundo. Como quem não é descendente de Abraão vai fazer o quê? Está no caldeirão de Satanás e, portanto, Deus, né, para resolver o problema, teria dado Jesus como salvador dos gentios, ao passo que os judeus já têm Moisés, já têm a lei mosaica. Paulo não é deste parecer. Para Paulo não existe dois caminhos de salvação, concorrenciais ou paralelos que sejam. Existe um único caminho de salvação, que é Jesus Cristo. Portanto, um judeu só se salva por meio de Jesus Cristo. Ele não se salvará pela fé em Jesus Cristo, né? Crendo em Jesus Cristo. Ele não se salvará
colocando em prática as exigências da lei mosaica. A lei mosaica, vocês sabem, né? O judeu, comentamos já isso em outras ocasiões, né? Os judeus extraem, né, da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, 613 mandamentos. E esses mandamentos, portanto, é o que você deve fazer, o que você deve praticar. Essas que são as obras da lei. Primeiro, a dificuldade já em conhecer essas normas, né? Porque são muitos mandamentos, né? 613 é bastante. Né? A gente custa decorar os 10 mandamentos, né? Se você cercar ali, né? No ponto de ônibus, né? Um católico e supetão, me fala os 10 mandamentos agora, né? A pessoa, né, se atrapalha um pouco, às vezes, né? Imagina 600 e tanto, né? Então, era muita coisa, né? Primeiro para conhecer, e depois, né, regrava milimetricamente a vida da pessoa. O judeu tem a sua vida milimetricamente, né, regida pela lei mosaica. Se torna um peso, né, o peso da lei. E mais, né, o problema ainda é que a maior parte dessas leis não extrapolam a vontade de Deus revelada no Antigo Testamento. Extrapolam, né? Quer dizer, Deus pretendeu tudo isso ao revelar a Moisés, né, o Pentateuco, sei lá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. E em segundo lugar, né, como praticar tudo isso, né? E em terceiro lugar, a prática de tudo isso não leva à salvação, porque não é questão de mérito. Então, Paulo vai estabelecer, para os cristãos de Roma, grande parte deles, antes de ser cristão, eram judeus. E aí, esses que antes de serem cristãos eram judeus, eles têm uma dificuldade muito grande em deixar de lado essas obras, esse montão de exigências. Então, Paulo é um dos defensores da liberdade cristã. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Carta aos Gálatas, capítulo 3, tem esse hino, chamado de hino da liberdade. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Não há mais escravo, nem livre, nem judeu, nem gentil, nem homem, nem mulher. Porque todos somos uma só coisa em Cristo Jesus. É o hino da liberdade que Paulo tem na Carta aos Gálatas. Então, né, toda essa estrutura de divisão, né, de meritocracia, de separação. Eu sou judeu e você não é judeu, você é da gentalha do mundo, né? Você não é descendente de Abraão, portanto você não está debaixo da promessa de Deus aos patriarcas, você não entrou na aliança de Moisés, portanto você não tem o que fazer, você está no caldeirão de Satanás, não tem salvação. Se você não é judeu, na tradição judaica é isso, se você não é judeu, pronto, acabou, você não tem por onde ir. Embora alguns rabinos, né, perceberam essa dificuldade, como que um Deus que é único se interessou só com Abraão e não se interessou com seus descendentes e não se interessou com o resto da humanidade. Alguns rabinos astutos já colocaram a questão e disseram, bom, né, nós descendentes de Abraão, Deus deu Moisés e a lei mosaica como caminho para a gente praticar e sermos salvos. Para o restante da humanidade, Deus teria dado, segundo alguns rabinos, algumas normas universais através de Noé. São as chamadas leis ou normas noaquíticas de Noé, ou noáquicas, referentes a Noé. Só que se a gente ler, né, os capítulos 6 a 9 do livro do Gênesis, onde está Noé, né? Noé aparece pela primeira vez, né, no capítulo 6 do livro do Gênesis, né, e depois Noé desaparece no capítulo 9, né, tem a genealogia no capítulo 11, que vai de Noé até Taré, o pai de Abraão, e dizendo que Noé viveu tantos anos e morreu, né? Não, mas dentro daqueles capítulos, a gente não tem um mandamento dado a Noé, quer dizer, quais são os mandamentos que Deus deu a Noé, porque Noé é o patriarca da humanidade, porque Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé.
Então, o primogênito é Sem. E da linhagem de Sem será os semitas, né? Porque capítulo 11 do livro de Gênesis começa com Sem e vai até Taré, o pai de Abraão, depois segue, né, Deus que chama Abraão para ser, ser o pai de um povo com o qual Deus estabeleceria, portanto, uma aliança, né, e faria um povo para ele. E o restante da humanidade é descendente de Cam e de Jafé. Então, né, nós que não somos descendentes de Abraão, nós somos cananeus ou jafteítas, sei lá, né? Cam, daí cananeus, né? Cam foi o pai de Canaã, e Canaã gera os cananeus depois, né? Então nós somos, né, nós que não somos descendentes de Abraão, somos desse restante. Mas, né, para alguns rabinos, portanto, Deus teria estabelecido algumas leis para a humanidade por meio de Noé. Só que se a gente lê os capítulos 9, 6 a 11, 6 a 9 do livro de Gênesis, não temos muitas leis, né, a não ser Deus ordenando, autorizando, melhor do que ordenando, autorizando Noé matar animais para comer. Mas reservando o sangue, porque o sangue é a vida e, portanto, Deus, né, recebe a vida que Ele concede. Mas para alguns rabinos, portanto, né, teriam algumas leis, né, proibição de matar, proibição de roubar, proibição de praticar violência, etc., que seriam normas universais dadas para a humanidade. Né? Então, mas a situação é que, né, Paulo, que é um rabino, portanto, né, é descendente de Abraão, né, fariseu, doutor da lei, praticante, né, na carta aos Filipenses, capítulo 3, Paulo diz isso, né? Se é para se gabar, né, ele diz, eu tenho alguns títulos de vanglória, sou fariseu, né, da tribo de Benjamim, filho de hebreu, né, e fariseu, doutor da lei, quanto à lei irrepreensível. Então, Paulo conhecia muito bem, né, todas as prescrições, ele diz que ele é irrepreensível, e, portanto, praticava isso. E por isso Paulo diz, eu encontrei a salvação não praticando a lei, mas quando eu me encontrei com Jesus Cristo, ou Jesus me encontrou. A gente é encontrado por Cristo, segundo Paulo. E por isso, né, Paulo vai dizer que quem foi encontrado por Cristo entra numa outra lógica de existência, que é uma existência livre, e portanto ele não é mais obrigado a estar debaixo das obras da lei mosaica. O Concílio de Jerusalém, né, reportado em Atos Apóstolos, capítulo 15, o assunto é esse, isto é, quem não é judeu, quem é gentil, acreditou em Jesus, a gente tem que obrigar ele a se tornar judeu, tem que fazer ele circuncidar e, portanto, entrar na aliança mosaica e, portanto, ser obrigado a praticar todos os preceitos da lei para depois ser discípulo de Jesus. Aí Paulo foi o contrário, né? Graças a Deus, né? A maior parte dos apóstolos do Concílio de Jerusalém, né, seguiram essa estrada, isto é, que para ser discípulo de Jesus não tem necessidade de um gentil primeiro se tornar judeu e praticar as obras da lei. Mas esta era uma dificuldade muito grande, isto é, de cristãos que antes de conhecer Jesus eram judeus praticantes e agora, depois que foram batizados, não só continuam a praticar obras do judaísmo, como pretendem exigir que quem não é judeu, uma vez batizado, seja circuncidado e entre na mesma lógica. Paulo vai dizer que não. Então, o Evangelho, Paulo diz, ele é força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é daquele que pratica as obras da lei, é daquele que crê em Jesus Cristo. Então, o ponto inicial é somente crer, né? A base, a salvação se dá pela fé em Jesus Cristo. Portanto, você entra na lógica da salvação crendo em Jesus Cristo. Isso não quer dizer, como a gente falou no encontro passado, que o cristão não tem que fazer boas obras. Porque a segunda parte da carta aos Romanos, a partir do capítulo 12, eu vos exorto, portanto, irmãos, começa assim, capítulo 12, versículo 1,
Eu vos exorto, portanto, irmãos, a que vos ofereçais como hóstias vivas, né, cotidianamente. Então, o cristão precisa ter obras. Depois que acreditou em Jesus, o cristão tem obras. E a sua obra principal é colocar em prática o que Jesus ordenou. A nova ordem do Novo Testamento, Jesus, no Evangelho de Mateus, nem insiste nisso, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entra lá no reino dos céus, né? Dizer Senhor, Senhor é declaração de fé. Então não basta só a fé, mas aquele que coloca em prática a vontade de meu Pai que está nos céus, né? E Jesus termina o Sermão da Montanha, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, dizendo que o homem sábio é aquele que, quem ouve as minhas palavras e a coloca em prática, é como um homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, e Paulo, e portanto, a leitura, que Lutero faz da Carta aos Romanos, a Carta aos Romanos é a obra principal, é chamado de o quinto evangelho pelos protestantes, e mais, a tradição protestante clássica, considera o evangelho, considera a Carta aos Romanos o principal evangelho, e eles julgam os demais evangelhos à luz da Carta aos Romanos. E Lutero teve dificuldade, inclusive, para aceitar o evangelho de Mateus. Por quê? Porque ele se assentou na Carta aos Romanos, e como Paulo diz, a salvação se dá pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei, e fez disso um princípio universal. Teve dificuldade de aceitar o evangelho de Mateus, porque Jesus no evangelho de Mateus diz, ouviste o que foi dito aos antigos, e aí apresenta exigências do Antigo Testamento. E Jesus não diz assim, olha, eu porém vos digo, não precisa fazer nada disso, basta crer em mim. Não é assim que Jesus diz, Jesus, eu porém vos digo, e tem uma exigência maior do que aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que se encolerizar contra o seu irmão, que o chamaram de louco, que chamaram de imbecil, já é réu de julgamento. Entra em conciliação com o teu irmão enquanto estás a caminho, caso contrário, ele te denunciará ao juiz, o juiz te condenará, te jogará na prisão, de lá não sairá enquanto não pagares o último centavo. Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, se você olhar a mulher e desejá-la, você já cometeu o adultério no seu coração. Lutero ficou intrigado e quase rejeitou o evangelho de Mateus, porque achava que o Jesus do evangelho de Mateus não combina com Paulo. Porque para ele, o Jesus do evangelho de Mateus seria Moisés elevado à 10ª potência. Porque se Moisés foi exigente com leis para ser praticada, Jesus é mais exigente ainda. Então o cristão não é assim, crê e vai para o céu, acabou. Então, exato, nem uma vírgula, eu não vim para abolir a lei e os profetas, mas para dar bem no pleno cumprimento, Se tirar uma única vírgula, aquele que acrescentar ou tirar alguma coisa será considerado menor no reino dos céus. Menor que você não entra, porque no reino do céu não tem maior nem menor. É a forma semítica, a forma da estrutura de pensamento de Jesus, dizer que não entra no reino dos céus. Então veja, a tradição protestante fez uma leitura da Carta aos Romanos, sobretudo com Lutero, muito restrita, e a situação piorou ainda com as igrejas neopentecostais. Ao menos Lutero era estudioso, sabido. Algumas igrejas pentecostais são muito superficiais, infelizmente, e reduzem demais a mensagem do Novo Testamento. Quer dizer, basta você crer em Jesus, aceitar Jesus, essa é a linguagem. Basta você aceitar Jesus, portanto, ser batizado naquela igreja, pagar o dízimo e pronto, você está garantido o céu. Isso não está em consonância com o Novo Testamento.
Não está em consonância, né? Esvaziaram a exigir. Ser cristão é uma coisa exigente, ser discípulo de Jesus é exigente. Né? Tão exigente que Jesus disse: se alguém quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É uma exigência. Estreita, né, a porta que leva, e o caminho, né, que leva à salvação. Largo, espaçoso é a estrada que leva à perdição. Perdão? Não sei. Normalmente são igrejas. Hoje se abre igrejas para todo lado, né, com os mais diversos nomes, né? Infelizmente, vocês sabem, né? No Brasil tem, né, a isenção, né, de impostos para igrejas, né, e ONGs, etc. Né? Então isso acabou se tornando também quase um meio de vida, né? Igreja se tornou um meio de vida, se tornou uma profissão. Qual que é a sua profissão? Sou pastor. Qual que é a sua profissão? Sou isso, aquilo, né? Quer dizer, quer dizer, né? A pessoa virou, né? Não, vou ser pastor, né? Você abre uma igreja assim, né? Meia hora você junta a documentação, vai na prefeitura, cria um CNPJ, abre uma igreja e pronto, né? Você começa a pregar. Não tem nenhuma exigência de preparação, de formação, nenhum conhecimento, nada disso, né? E aí, infelizmente, às vezes corre-se o risco, né, de né, pulverizar, né, a mensagem e de lê-la de forma muito, né, restringida, né? Ficou famoso porque apareceu, né, nos jornais, né, aquele pastor que, né, cometeu um adultério com uma fiel porque leu de forma errada, né, o texto, né, né, para dizer o que o povo quer, né? Então, né, ficou famoso, né, apareceu nos jornais, depois, né, caiu na internet também, aquele pastor que lendo o profeta, né, Oséias, né, no qual Deus, né, diz: vai, né, e toma uma prostituta, né, exige que ele case, né, com uma prostituta, Gomer, né, e ele leu errado em português, né, e vai e se prostitui, né, leu de forma errada e aí achou que estava fazendo, né, o que a Bíblia estava exigindo, quer dizer, só erro de leitura, a dificuldade às vezes, né, que tem pouca informação, infelizmente tem um pouco ou muito disso, né, que as igrejas... Porque isso caramba, o pastor está de Goiânia, de 3 anos, quando chega perto, ele falou que ele sabe da outra cidade, que Jesus não veio entrar na cidade deles. Então, eles pegam o valor da cidade. O valor da cidade, né? Para poder fazer o milagre lá. Aqui tem essa prédio de arroz, abrindo uma igreja lá. Então, os 2 meses lá, os sonhos, as transmissões, Fechou a igreja. Às vezes assim, né? A dificuldade é essa, né? Que talvez é o maior problema que eu vejo é a falta realmente de formação de muitos pastores, né? Que não tem uma formação bíblica séria, etc. Né? Entram todos eles nessa linha de neopentecostais, né? Que são de alguma forma, né? Ligados, né? Com a tradição protestante, né? Porque Lutero, né? Com o protestantismo, que não foi bem o que Lutero pretendeu inicialmente, né? Porque antes de morrer ele confessou isso, que ele não pretendeu se separar, ele pretendia fazer uma reforma na igreja e não criar uma divisão, né? Mas seja como for, né? Eles são herdeiros da tradição protestante porque negam os sacramentos, negam a sucessão apostólica, né? Só aceitam basicamente o batismo e o matrimônio, né, como sacramentos, os demais sacramentos não existem, e mesmo assim, né, reduzem bastante o significado, né, do batismo. Para eles o batismo, né, é muito mais, né, o batismo não é não é um sacramento no sentido de que, como entende o cristianismo católico, que é um sinal visível da graça visível, um sinal visível da graça invisível que alcança a pessoa e regenera a pessoa e que recria a pessoa e que a faz filho de Deus. Não, o batismo é simplesmente uma aceitação, se insiste
não no efeito objetivo da graça que nos alcança, mas no aspecto psicológico da pessoa que já é adulta, e por isso só batiza adulto, né? É quase só a manifestação pública de adesão da pessoa adulta a Jesus Cristo. Só isso. Porque você aderiu a Jesus Cristo conscientemente, né? E isso, né, te coloca, portanto, debaixo, né, da proteção divina que lhe garantiria ou não a salvação, né? Porque depois tem toda a tradição, né, de predestinação, né, visto que se o batismo não concretiza no crente, no batizado, uma transformação radical, regeneração, né, e fazendo dele, né, uma criatura nova, então significa o quê? Que a pessoa continua na mesma, não altera nada, a não ser o fato psicológico de uma adesão da pessoa a Jesus Cristo, mas ele continua na mesma situação, né, de pobreza, de miséria, né, e portanto, o que garante que a pessoa vai ser salva? Né? Então, é Deus que predestina, visto que, né, necessariamente, segundo a Escritura, alguns se salvam, outros não se salvam, então, a única opção que sobra é dizer que Deus, né, na sua, né, na sua ciência divina, separa uns para ser salvo, porque ele quis que eles fossem salvos, e outros, Deus não quer que você quer salvo, não adianta, não há o que fazer. Não, né? Não. E aí, né, todo esse processo de uma vida cristã exigente diminui, basta você crer, né? Portanto, aceitar Jesus, né? Devolver o dízimo e pronto, você tem lugar garantido no céu. Mas isso não está em conformidade, como a gente está vendo, com a Escritura, porque, né, Jesus tem uma exigência. Oi? Eu lembro que eu era adolescente, estava fazendo meu pai, eu não sabia ler, eu tinha decorado, eu era criança. Eu decorava, eu não via aquilo de cabeça para baixo. Via a Bíblia, né? Às vezes tem, né? A gente, realmente, esse é um aspecto positivo, tá? Esse é um aspecto positivo que os evangélicos, no geral, leem mais a Bíblia que os católicos. Tá? Então, esse é um aspecto positivo, né, que a tradição evangélica tem, isto é, de colocar a Bíblia na mão do crente. Né? Quer dizer, o crente tem a Bíblia na mão, né, carrega a Bíblia, né, debaixo do braço, né, e lê mais a Bíblia do que, em geral, os católicos são muito, né, muito displicentes nesse. Não é o caso de vocês, né, que estão aqui no curso bíblico, né, com a Bíblia na mão, né, todo mês, etc. Né? Vocês são um grupinho seleto, né? Mas no geral, né, os evangélicos leem mais a Bíblia. A dificuldade é a dificuldade da interpretação e da interpretação correta do texto bíblico. Esse é um desafio, né? Então, mas que eles leem mais a Bíblia, e alguns, né, inclusive, leem que decoram, né, partes, ou às vezes, né, tem essa tendência, algumas igrejas, de ler a Bíblia inteira, né, então, às vezes decora só aqueles versículos, né, em geral, são versículos que eles têm como base a doutrina, né, protestante, para contrapor e atacar a igreja católica, etc. Então, né, lê um versículo isoladamente, né, o que é bastante perigoso, né, o tipo de leitura fundamentalista, né, na qual você pega um versículo e faz daquele versículo uma máxima universal. A Bíblia deve ser lida no conjunto, né? O versículo tem que ser lida num contexto maior, né? Porque é muito perigoso uma leitura. Eu acho que hoje, que o terceiro de hoje, melhorou muito, acho que tanto os evangélicos quanto para nós católicos. Porque com a internet, tem mais acesso, né? Tem mais possibilidades, né, de quem quer, né, estudar, de ler, né, vai estar ouvindo o texto, etc. Né? Então, tem possibilidades. Né? Para quem quer, hoje tem o acesso, né, muito mais facilitado. Né? Na antiguidade era muito mais difícil, há uns anos atrás, até mesmo para comprar a Bíblia. Né? A Bíblia não é um livro barato, né, digamos assim, para a maior parte dos brasileiros que vivem com um salário mínimo, né? Não é uma coisa. Mas o acesso nosso, pessoal da minha idade, eu, você, como foi de pouco tempo para cá. A gente teve muito mais acesso. Sim, exato, né? O acesso era mais difícil e também não tinha. A gente precisa ser. Né?
No interior, né, quase não tinha Bíblia, essas coisas, né? Eu tive a sorte, minha avó tinha, né, uma Bíblia grande, né, aquelas Bíblias ilustradas, né, grandonas assim. Então, eu era menino, né, de 11, 12 anos, né? Minha avó tinha essa Bíblia lá e eu perguntei, vó, que livro que é esse? É a Bíblia. Nossa, que livrão, né? Posso ler? Pode. Estava nas férias, né? Pode ler, pode. Onde? Mas é tão grosso, ó. Não, começa a ler no Novo Testamento. Então ela me abriu, me entregou, né, a Bíblia. Né? Tinha uma chácara, né? Meus avós tinham uma chácara, né, perto da cidade, não tão perto, 20 quilômetros da cidade. E tinha um capão de mato, peguei a Bíblia e fui para lá, né? Fui cedo para lá, estava nas férias, comecei a ler o Evangelho de Mateus. Encantei tanto, né, que quando eu percebi já era 3 horas da tarde, estava numa fome, né? Voltei lá e almocei e corri lá para ler de novo. Li o Evangelho de Mateus um dia inteirinho, né? De manhã até de tardezinha, né? Fiquei encantado, né, com a figura de Jesus, né? No outro dia, de novo, li o Evangelho de Marcos inteirinho. Depois em 4 dias, li os 4 Evangelhos, né? E li o Novo Testamento. Imagina um menino de 12 anos, né? O que me apavorou foi o Apocalipse. Aí, me assustei demais, né? Mas imagina, uma criança, acho que foi ali que Deus me fisgou para a Escritura, né? Para a Bíblia. Mas coisa particular, né? Assim, no interior não tinha, né? Não tinha nada que fazer nas férias, né? Criança, adolescente. A gente estudava na roça, né? Não tinha contato com a cidade, né? Tinha aqueles grupinhos. Então, né? Nas férias não tinha muito o que fazer e aí me encantei, né? Hoje não, hoje o desafio é outro, né? Com esse mundo tecnológico, né? As crianças, os jovens estão pendurados aí, né? Em celular, em vídeos, não sei mais o que, então é muito mais difícil, né? O desafio hoje para os catequistas é muito grande, né? Os catequistas têm que fazer né, milagres para manter a atenção das crianças que estão, né, acostumadas com tantos, né, gadgets, né, com coisas tecnológicas aí, então é muito mais, né, desafiador, né? Então veja. Pós-Concílio Vaticano II, a gente pode dizer que é um separador. Sim, o Vaticano II realmente, né, com um documento específico só sobre a Escritura, sobre a palavra de Deus, chamado Dei Verbum, né, insiste, né, para que o povo de Deus tenha acesso à Escritura. Então a Igreja oficialmente também começou a se preocupar, né, a partir do Vaticano II, a, né, possibilitar que, né, os fiéis católicos tivessem acesso à Escritura. Então, a partir dali se insistiu, né, em boas traduções católicas de Bíblias e que essas Bíblias tivessem, né, facilidade de chegar à mão, né, e aí nascem essas sociedades bíblicas, inclusive, né, que dão suporte econômico para que a Bíblia seja, né, impressa e de forma mais barata para chegar até as pessoas, porque até então era muito mais caro, né, ninguém conseguia comprar uma Bíblia. Então, a partir do Vaticano II, se barateou também as Bíblias e começou a haver, dentro do cristianismo católico também, uma preocupação em oferecer cursos bíblicos. Até então não existia esse tipo de coisa, né? Então, hoje, né, nas paróquias, como aqui, né, tem curso bíblico, em outras paróquias se tem, e também o movimento catequético, né, passou por reformas importantes, quem é catequista, né, sabe disso, né, de participação dos leigos, né, e a catequese, que era muito mais, né, manualística, né, de decorar perguntas e respostas, passou para encontros, né, encontros baseados em textos bíblicos. Então, né, tem se favorecido dentro do cristianismo católico, né, um acesso, mas isso demora tempo, né, demora né, anos até que a gente possa reverter essa, né, entre aspas, ignorância bíblica, né, que não é culpa do povo, mas é fruto de um processo histórico longo, né, em que o cristianismo católico, né, em confronto com a tradição protestante, diz, olha, é melhor, né, não deixar o acesso livre, porque pode ser que, né, interpretações erradas podem levar a heresias. Então, esse medo, graças a Deus, né, o magistério não tem mais. Né? Ok, então, né, fazemos a nossa pausa, né, que já deu o horário, depois retomamos.